Autismo, transtorno do espectro autista. Vamos falar disso agora. Fica aí. Olá, eu sou a doutora Karen, Wikimédica hoje para falar de autismo, o transtorno do espectro autista, que na verdade não existe autismo, tá, gente? Porque é tão variado, o diagnóstico é tão difícil às vezes ser dado, que hoje a gente lida com isso, transtorno do espectro autista, TEA. Por quê? Por isso, porque tem vários graus, tem vários níveis. É difícil até de falar, dar diagnóstico, quando dá diagnóstico, com qual idade que dá diagnóstico, isso tudo é muito difícil. Então a gente começa com aquelas crianças, e é engraçado, porque a maioria das vezes essas crianças não dá pra ver nada. Primeiro que não tem nada de síndrome, de sinal, sintoma físico, nada disso. É um problema do neurodesenvolvimento. Então tem várias teorias sobre coisas genéticas que nunca foram para frente, coisa comportamental, coisa... Na verdade, ninguém sabe o que acontece. O que se sabe é que no desenvolver neural desta pessoa, alguma coisa muda. Então, não é o que a gente chama de típico. Não é o andar normal da carruagem, sabe? Então, tem uma disruptura, tem uma quebrada ali e aí fica diferente. Então, na infância, as características, e isso não é obrigatório, tá, gente? Aquela criança que não consegue olhar no olho, aquela criança que não exprime muito emoção, que faz movimentos repetitivos, que não sabe socializar, não consegue interagir com o meio, com outras pessoas, às vezes um atraso na fala, um jeito de brincar ou uma fala que fica repetindo o tempo todo. Você vê que tem N jeitos. O que a gente sabe? Que são mudanças do comportamento neural. Então, esta pessoa pensa de um jeito diferente. A gente acessa esta pessoa de um jeito diferente. E por que é importante fazer diagnóstico? É importante entender o diagnóstico, e fazer o diagnóstico é o mais difícil. Você vê que tem alguma coisa, aonde está isso? Aonde é que eu vou trabalhar com esta pessoa? Aí se criou também os níveis, né? Nível de suporte 1, 2, 3, onde o nível 1 é o de menor suporte, o nível 3 o de maior suporte. Então você vê que eu estou falando aqui de um monte de coisa, tá bem... É até um pouco confuso, porque é assim. Por isso que é difícil a gente falar, esta criança é autista. Você é autista. Isso é coisa de autista. Porque é muito difícil você generalizar e não cabe numa caixinha só. Por isso que é transtorno do espectro autista. O espectro autista é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Por isso que o símbolo deles é um quebra-cabeça e todo colorido. Porque não cabe. Não dá para enfiar nenhuma caixinha. Não dá para fazer um livrinho e falar assim, olha, se tiver isso, é autismo. O que a gente sabe é isso, são essas coisas diferentes no meio de comunicação, no meio de comportamento. Às vezes, por exemplo, você nota que eles têm mais sensibilidade auditiva. Então, quando tem muito barulho, isso é muito ruim. E são essas pequenas coisinhas que a gente precisa entender. E qual que é o tratamento, ou o que deve ser feito? Justamente é isso, é entender aonde que estão essas dificuldades e tentar transpor isso, é tentar entender como é que chega para ele entender que aquilo está diferente. Porque muitas vezes eles acabam aprendendo. O que a gente vê muito no autista ou no transtorno do espectro autista é a gente tentar fazer eles entenderem como é que o mundo meio que funciona. Porque para eles entenderem é que é aí que está a chavinha da diferença. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, mesmo que não seja bater a perna, é assim ou é assado, é muito importante já entender aonde que está, em qual espectro, em qual lugar, em qual pecinha de quebra-cabeça que você pode ser inserido para a gente começar a estimular aquilo. Eu tenho vários amigos com muitos filhos e às vezes é engraçado, tem um comportamentozinho, não, deve ter alguma coisa, vai olhar. E eu tenho certeza que esses pais foram olhar, mas nunca tem um diagnóstico, por isso que não tem essa caixinha. O que é importante?
é entender que existe e vamos trabalhar para que isso não atrapalhe este indivíduo no futuro, porque senão venha o sofrimento. E às vezes saber que olha, eu tenho esta dificuldade, eu não sei entender coisas subliminares, eu não sei por que muito barulho vocês acham legal, eu não sei por que essas coisas que não têm o mínimo sentido você tem que vestir, me irrita, entendeu? Isso eles têm que aprender, que aquilo ali pode não ser o típico, é seu, e vamos ver se a gente consegue adequar isso ao mundo. Então, autismo, tá na moda falar que é autista. Não é isso, gente. É porque o típico, o neurotípico é difícil. E aí parece que é todo mundo autismo, mas não é, tá? Então, é muito importante a gente entender que o típico é a caixinha fechada, quadradinha, e o neuroatípico é o caixinha aberta, é o quebra-cabeça de multicores que não tem forma. E a gente pode ter uma pecinha, você pode ter uma pecinha, eu posso ter uma pecinha, e tem gente que tem muitas pecinhas. E por isso que às vezes a gente precisa dar ajuda. E é importante demais a gente entender. E não são indivíduos anormais. Só que a gente tem a obrigação de inseri-los, de entendê-los. E a gente tem que se comunicar, não é? Ai, meu Deus, eu não sei falar com ele. Não, tem que saber sim. E você aprende, assim como eles estão aprendendo a falar com você. Essa que é a questão. Então, autismo não é uma doença, é difícil de ser diagnosticado e é importante a gente compreender aonde é que estão as dificuldades e como é que a gente vai fazer. Porque no caminho igual de todo mundo não vai, gente. Então, temos que aprender esses atalhos, esses caminhos alternativos. E aí, fica igual a todo mundo, como sempre. Beijo, beijo.